Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Já somos 380 mil inscritos aqui no canal. Agradeço muito a todos vocês que se inscreveram no canal e convido, né? Se você não se inscreveu, faça, é simples. Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Ative as notificações, coloque like no que vocês gostaram, né? Utilize da fase dos comentários. Nós temos vídeos aí com mais de 3 mil comentários e ativar as notificações é importante, que vai avisando as novas postagens, né? Então agradeço muito. Se você tem alguém conhecido e você gosta do conteúdo do canal, fala pra lá para se inscrever, né? Bem, lembro que nós temos duas entrevistas muito boas postadas essa semana, duas entrevistas nota 10, né? Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, jurista muito conhecido, né? Uma bela entrevista que postamos anteontem, e ontem a entrevista do ex-ministro das Relações Exteriores, ministro do Supremo Tribunal Federal e da Corte de Haia durante muitos anos, Francisco Rezec, que faz uma análise muito interessante, muito rica também, uma longa entrevista. São duas aulas, né? Tanto a de Reale Júnior como a de Francisco Rezec são duas aulas magnas que certamente não só os operadores de direito, os estudantes de direito, mas todos nós, é uma formação de cidadania. São aulas que constroem, verdadeiras aulas que constroem a cidadania no Brasil. Vocês vão certamente gostar, assistam, que são muito boas, mostrando que nós sempre identificamos no nosso canal, que é qualificar a ação política, as interpretações do Brasil, as reflexões sobre o Brasil. Isso é essencial. Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br pode ver tudo de uma tacada só, tudo junto, né? Nós já estamos oferecendo nessa plataforma os primeiros cursos. O primeiro, né, é a história da ditadura militar no Brasil. E teremos ainda um outro curso, tudo indica, está acabando de ser editado ainda no final desse mês, um outro curso que também é interessante. Eu daqui a pouco, depois, em outros encontros, eu conto qual vai ser esse novo curso. Basta acessar e lá vem todas as orientações dessa plataforma, se vocês se interessarem pelo curso, tá bom? Vamos lá então, né? Sem mais delongas, né? Vamos à discussão então sobre como é que está com tudo. Nós vemos um verdadeiro hospício aqui, né? Um hospício, né? O Brasil virou um grande hospício. É muito estranho tudo que a gente... Eu fico lendo aqui, algumas vezes por obrigação de ofício, confesso, não é por prazer, né? Vejo cada coisa absurda que a gente encontra, informações que não batem, formas desrespeitosas de tratar o outro, a gestão pública. Falando em gestão, só para dar um dado, são pequenos fragmentos para depois discutir a questão mais importante de hoje na minha interpretação, né? Por exemplo, na partilha que agora Bolsonaro está fazendo do governo, né? Ele que se dizia, né? Eu sou a nova política, ele está partilhando para o Centrão. O Centrão é aquele pessoal, são aqueles políticos que vendem a mãe e entregam, né? Eles estão aí desde das naus que aportaram lá, viram o Monte Pascoal, lá já de dia 21 para o dia 22 de abril de 1500. Portanto, eles estão dia muito aí, né? E tem como prática saquear o erário, saquear a res pública, a coisa pública. E o Bolsonaro, aquele que era da nova política, desesperado com a possibilidade de impeachment, ele sabe que ele está à margem da lei, que ele fez inúmeras coisas à margem da lei, daí que ele é Bolsonaro, vírgula, o marginal, vírgula, né? E os crimes que ele cometeu contra a Constituição, e são inúmeros, contra o Código Penal, inúmeros. Só o Moro identificou naquele dia, naquela fala do Moro, naquele pronunciamento, 6, quando estava saindo do Ministério, ali é possível identificar 6 crimes, né? Portanto, é também, vírgula, além de o marginal, o criminoso. Então, agora desesperado, aquele que se dizia o novo e que dá um ar sempre de muito valente, quando encontra jornalistas, as jornalistas. Aí ele é valentão, ele grita, xinga, né? Típico comportamento de um homem fraco, além de ser deselegante, deseducado, não ter decoro, é um homem fraco, né? Veja se ele teve esse comportamento comigo quando encontrou tete a tete. Vocês encontram aqui o vídeo em 2017. Aí ele não era esse leão, era um gatinho. Bem, ele entregou o DENOX, e aí eu conheço o DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas. Conheço porque esse livro aqui meu, Vida e Morte no Sertão, História das Secas no Nordeste, séculos XIX e XX, que está esgotado, de 4 edições, ia sair a quinta, no fim não saiu, eu gostaria de ampliá-lo também.
foi passando o tempo, não dá, né? E eu conheço muito bem a história do Denox, foi criado no governo Afonso Pena, acaba sendo o Nilo Peçanha, porque morre o Afonso Pena, o presidente, a subvice, que ainda era uma inspetoria de obras contra secas, na gestão Epitácio Pessoa vira uma inspetoria federal de obras contra secas, e no governo Dutra vira Departamento Nacional de Obras contra secas, né? E a denominação já é fantástica, você não pode ficar contra um fenômeno climático, o Departamento Nacional de Obras contra secas, você não vai combater um fenômeno, você convive com o fenômeno climático. Bem, mas são coisas de Pindorama, né? E essa história é longa, eu conto no livro, entre outras coisas, que eu faço uma história geral das secas, a tragédia disso, desde o século XIX, lembrar que a maior seca da história, 1877, 78, 79, a seca dos 3 setes, morreu cerca de 4 a 5% da população brasileira de então, uma tragédia, né? E eu trato disso, trabalhei com as fontes documentais de época, dos presidentes de província, relatórios de ministros do Império, tal. Ali que surge a expressão indústria da seca, nasce naquele momento, né? E mais para frente, no século XX, é que nasce o Denox com as denominações que eu já disse anteriormente. E sempre esteve a serviço das elites locais, que usavam da estrutura federal para coagir eleitores, especialmente em processos eleitorais, e para manter o seu domínio na região. E, infelizmente foi isso. Inicialmente não, vale lembrar, durante um período inicial não, veio inclusive muitos geólogos norte-americanos para cá, né? Tem estudos muito interessantes, né? Mas a presidência dessa autarquia, durante o período de uma autarquia, ela teve infelizmente esse triste papel, né? Não significa que no Denox não teve brilhantes funcionários geólogos, me lembro de Guimarães Duque, por exemplo, entre tantos outros extremamente importantes que produziram uma obra e uma ação política administrativa séria. Porém, foi inócua, há mais de 100 anos, foi criado em 1909, nós estamos em 2020, o semiárido nordestino continua numa situação terrível, ou seja, o que mostra a ineficácia da ação do Denox durante todo esse período. Mas tem dinheiro, né, e possibilita fazer o edando que você recebe. Né? E agora ele entregou ao PP, ao Partido Progressista lá, e que é dirigido por um cidadão da região que nem vale a pena lembrá-lo aqui, de práticas pouco republicanas, para ser educado. O que isso mostra? É que esse governo nunca foi coisa de novo, coisa alguma, né? É uma velha prática de lotear a coisa pública, né? E infelizmente isso já começou com o Denox e agora ele está desesperado, entregando tudo. Vai pegar o DENIT, aí já na parte de infraestrutura, vai fazer uma festa de corrupção, tudo para se manter no poder. O seu intuito central é se manter de qualquer jeito, porque ele sabe que está muito próximo da abertura de um processo de impeachment por crime de responsabilidade ou por infração penal comum. E aí, nesse desespero, e ele sabe que também tem contas a acertar com a justiça, ele e a Orcrim, que ele lidera, né, Carlos Bolsonaro, Bananinha Eduardo, Flávio Amigão de Fabrício Queiroz, Capitão Adriano, Escritório do Crime, tudo gente da melhor qualidade e tal. Então toda essa turma perigosa, né, que coloca em risco o nosso país. Nós tivemos um fato lamentável, além de tudo aquilo do último domingo, que eu vou voltar a essa questão. Tivemos a bandeira norte-americana quase que subindo a rampa do Palácio do Planalto. Isso nunca ocorreu na nossa história. O Dr. Francisco Rezec ontem lembra esse fato na entrevista. Algo vergonhoso, né? Isso nunca ocorreu, o que mostra que ele não está nem aí com os nossos símbolos nacionais, com a nossa história, com a nossa independência e com a nossa segurança nacional, né? Ele é caso de incurso na lei de segurança nacional Bolsonaro por traição ao país. Traição, isso sim, porque ele ele alia o nosso país de joelhos ao imperialismo americano e não recebeu nada, ao contrário, foi sempre humilhado pelo Trump, inclusive porque o pobre do Bolsonaro, com a sua ignorância, é um mandrião, não lê, não estuda, incompetente, não sabe liderar, né? É desqualificado por exercício do cargo, despreparado, colocou o nosso país de joelho aos interesses norte-americanos e os Estados Unidos, como de hábito, lembra do Foster Dulles, secretário do Eisenhower, né? De Estado durante 8 anos? Os Estados Unidos não tem amigos, só tem interesse, mas o mandrião não sabe disso.
Além de colocar em risco a nossa segurança nacional, entregando e fazendo de tudo, não votou uma vez contra os Estados Unidos, sempre votou a favorável. O que os Estados Unidos pediu, o Mandrião fez, tendo o Beato Salu no Itamaraty, que é o chanceler que conduz o país a vergonhas nacionais sucessivas que nós acabamos assistindo. Bem, o que eu estou justamente falando disso, passando por essas questões? Falei do Ninox, eu lembrei do episódio aí de domingo, triste episódio, que é só aquilo, é caso de impeachment, né? A participação dele num ato golpista, né? Ferindo, portanto, a Constituição. Nem o ato em si poderia existir, porque era um ato que pregava a ditadura. Se aqui configura a defesa da democracia, o ato em si não poderia existir. Não é liberdade de expressão defender ditadura, é crime. Defender ditadura é crime, isso é importante registrar. Bem, eles fizeram aquele ato, ele participou, organizou, porque a organização é do Palácio do Planalto e dele em especial, junto com todo o Orcrim, né, aquela caterva que o cerca, os filhos, o gabinete do ódio, né, tudo aquilo que vai durar muito pouco tempo, e ele sabe que vai durar muito pouco tempo. Ele tem consciência disso. Esse governo acabou, registrem. Olha aqui, muitos falam, pô, mas você acertou quando falava isso, falava aquilo, e até brinco, só não acerta a Mega Sena. Mas registre, esse governo acabou. Eu sempre disse que o Bolsonaro não concluiria o governo, não vai concluir. Não vai concluir. Ou renuncia, ou um processo de impeachment. Pode garantir. E esse governo tem que terminar rapidamente para o bem do Brasil. É sine qua non, eu tenho insistido nessa questão. E ele sabe que ele está se agarrando agora ao centrão, que vai ficar um pouquinho pegando o que pode saquear da coisa pública. Mas na hora que perceber que a impopularidade dele não para de crescer, saltou de 42 para 49 em uma semana de ruim e péssimo, nós comentamos a pesquisa XP aqui, o que vai acontecer é que o Centrão vai também abandoná-lo, mas antes vai saquear um pouquinho o erário dentro, fazendo a sua velha prática, né, desde 1500. Ele sabe, ele se agarrou agora à presidência, ele não tem projeto de governo, não tem projeto de país, nem projeto pessoal, ele tem medo de ir para a cadeia. É essa a questão. Ele sabe que ele e a família cometeram crimes gravíssimos. E se não tiver na presidência da República para utilizá-la via Polícia Federal, via Ministério da Justiça, via BIM e todas as formas de coação, a família termina sem exagero, na cadeia, pelos crimes que cometeu Bananinha, Flávio e o tal de Carlúcio, liderados pelo chefe da quadrilha, que é o Bolsonaro. Crimes contra a Constituição, crimes que estão corporificados lá no Código Penal. Ele falsificou a assinatura de um ministro da Justiça, o Moro, no depoimento. Falou nisso. E aí fazemos o gancho pelo que nos interessa nessa questão. Tem sido muito falado, as 10 páginas do depoimento do Sérgio Moro que foram divulgadas. Se você fazer uma leitura de historiador cuidadosa, você percebe que o ex-ministro, cada palavra foi medida, foi pensada, não falou nada a esmo, não avançou onde não pudesse provar, e tudo o que falou, ele tinha prova. Alguém que ficou 22 anos na magistratura e conhece muito bem direito penal não ia cair na ingenuidade de fazer um depoimento, né, que pudesse ou incriminá-lo, como alguns imaginavam nisso, delírio, né, ou que não produzisse através do documento da investigação, que não é feita pelo que está sendo ouvido, mas é feito pela Polícia Federal, condições para investigação. E aí é uma questão central, que mostra, que pode reforçar muito o depoimento. Ele fez referência à gravação, áudio e vídeo, da reunião ministerial que ele foi cobrado publicamente por Bolsonaro para controlar a Polícia Federal. Porque o Bolsonaro, daquele jeito, bem de submundo carioca, né? Marginal, de Fabrício Queiroz, Adriano, Rony Lessa, assassino e Marielle Franco, seu grande amigo, toda aquela, né? Aquele pessoal horroroso, que onde ele pegava dinheiro e voto, né? Aquele jeito, ele exigiu, ele disse assim, tem 27 superintendências, eu só quero uma, Moro. Olha o jeito, olha o jeito de marginal, porque isso é marginal, eu só quero uma, Moro. A do Rio de Janeiro, por que ele queria do Rio? Porque ele sabe das investigações lá feitas, e que envolve a sua quadrilha. Aí é que é o cerne da questão, e tem a gravação. E o Moro, espertamente, você pode gostar ou não gostar dele, nós não vamos entrar nessa questão,
Ele é alguém que tem experiência, 22 anos de juiz, conhece direito penal, tratou com criminoso tantas e tantas vezes. Ele sabe. Ao falar na gravação é porque a gravação foi feita, existe, está nas mãos daquele rapazinho envolvido em negócios estranhos, de acordo com os jornais, com televisão, propaganda, etc. Tem lá a gravação. E lá comprova a coação exercida por Bolsonaro contra o então ministro da Justiça para, claro, ele queria ter o controle da Polícia Federal, como ele quer da BIM, ele quer de tudo, e achava que tinha controle. Olha o delírio, os tremens do cidadão, que ele tinha controle das Forças Armadas. Nossa ilusão, tem controle. E eu sempre mostrei que não tinha, lembra aqui, né? Então o que acontece? Essa gravação é central, nesse momento. Isso que é o mais importante. Não é Regina Duarte, não é não sei o que, isso é tudo fumaça. Curió, Major Curió, ele é sempre amigo de assassinos, torturadores, ele é um cara baixo. Ele acho que ia no boteco, jogava pinga pro santo. É pessoa desse nível, né? Ele quer desviar. O central é essa gravação, que vai comprovar. E espero que não apaguem, porque aí eu me lembrei de Watergate dos Estados Unidos. Tinha uma gravação, aí no caso era de áudio, naqueles antigos gravadores, grandões. E quando foi solicitada uma gravação, na época do presidência Richard Nixon, a secretária, ficou famosa, a revista Time cobriu aquilo lá muito bem, tem capas fantásticas e tal, e grandes reportagens. Ela disse que sem querer apertou um botão e apagou. Mas foi sem querer, tal, que nada, que lá aquela gravação comprovava atos ilícitos do Nixon. Evidentemente que nós estamos falando do caso norte-americano, que não se você não vai o Nixon fez de tudo, inclusive na época do macartismo. O grande auxiliar do McCarthy era o Nixon, né? Então, deputado pouco conhecido, que depois vai ser vice-presidente da Eisenhower 2 vezes e perde a eleição de 60 e depois eleito em 68 e reeleito em 72. Evidentemente, com todos os defeitos, Nixon, muitos, não se compara ao Jair Bolsonaro. Entenda, sim, nós estamos falando de alguém que tem estudo, tem experiência pública, para o bem ou para o mal, não é essa questão, para o bem ou para o mal no sentido norte-americano da época, não é no sentido de colocar familiares, né? Ele colocou 102 familiares quando era parlamentar no gabinete dele ou dos seus filhos, e se ligou com milícias, né? Então, nós estamos falando de outra coisa. Agora, não apaguem a gravação que o ex-juiz, ex-ministro Moro disse que tem. E sabe-se que está com o tal de Fábio. Porque aí a prova, na hora que você mostra aquela gravação que comprova o que o ministro disse, não adianta os 3 ministros militares, que serão chamados também, dizer que não. Porque se eles disserem que não, a gravação vai dizer que sim. Né? Ou a menos que eles apaguem. Então, estão percebendo a armadilha? Ele está desesperado. O que ele fez no domingo é um ato de desespero. O que ele fez depois xingando o jornalista, e sempre mulher, porque ele é fraco, é um homem covarde, ele faz isso sempre, né? Aí ele é leão, comigo foi gatinho, mas aí é leão. É um homem desesperado. E ao dar o Denox, que eu falei, que eu citei de passagem aqui, é um ato de desespero, para querer a todo custo usar a máquina de Estado para defender seu projeto criminoso de poder. Número 2. Tivemos o número 1. Agora tem o número 2, que é o dele. Né? O número 1, Celso de Mello, num voto famoso, se referiu ao PT e ao Lula em especial. Né? Agora o número 2 é do Jair Bolsonaro. Portanto, é essa que é a questão. Porque eles jogam muita fumaça para esconder o principal. E ali que nós podemos ver quem é quem. Portanto, o Bolsonaro sabe que o seu governo acabou. Ele quer se manter o mais possível para tentar destruir provas, coagir testemunhas e usar instituições de Estado para proteger seus atos lesivos aos interesses nacionais, lesivos à Constituição e ao Código Penal. Mas não irá muito longe não, porque a hora dele, no sentido da justiça, da lei e da Constituição, logo chegará. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, não se inscreveu, sugiro que eu faça o blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, né? Veja as entrevistas, veja as 2 últimas, Celso de Mello e Francisco Rezec. E olhe www.cursovila.com.br e lá vocês encontrarão o nosso primeiro curso naquela plataforma que é a História da Ditadura Militar no Brasil. Até!